As inscrições para o Programa de Extensão e Integração UFO Comunidade estão abertas de 28 de setembro a 14 de outubro de 2014. O período de vigência do Programa de Extensão e Integração UFO Comunidade é de 1º de fevereiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015. Para realizar a inscrição, acesse o site www.ciex.proex.ufo.br. A Secretaria Municipal de Cultura vai realizar 2 assembleias para eleger os representantes que irão compor o novo Conselho Municipal de Políticas Culturais. E para falar sobre este assunto, a gente chama o Júnior Caritel, que está com o secretário de Cultura, Gilberto Neves. Olá, Kelson. Bom, a Secretaria de Cultura vai eleger 2 representantes para o Conselho Municipal de Políticas Culturais. Eu converso agora com o secretário de Cultura, Gilberto Neves, que tem mais informações. Gilberto, qual a importância dessa Assembleia? A importância é assegurar a representação das linguagens artísticas dos movimentos culturais. Estamos fazendo uma inovação que, dessa vez, a Assembleia vai ter 2 funções, que é estruturar os setoriais, eleger uma coordenação mínima de 3 pessoas e eleger os 2 conselheiros, titulares e suplentes, e isso vai acontecer em 2 dias. Na sexta-feira, a partir das 19 horas, no Campo Santa Mônica, no bloco 3Q, e no sábado, também no Campo Santa Mônica, às 13h30, no bloco 5RD. Qualquer pessoa, então, pode participar dessa Assembleia, está convidado. Qualquer pessoa de cada linguagem, artista de teatro, de música, de dança, cultura afro-brasileira, audiovisual e assim por diante, cada um se identifica na sua Assembleia. Serão 6 assembleias diferentes, em salas diferentes, na sexta e 6 no sábado. Cada um no seu setorial se identifica, assina a lista de presença e participa. Ok, secretário, muito obrigado pelas informações. Kelson, é com você. E um escritor uberlandense lança daqui a pouquinho A Morte Visita o Quilombo. É uma ficção, um romance que remete ao tempo do sertão e dos jagunços. É a obra do escritor uberlandense Onivaldo Paiva, que lançou o livro na 23ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo e agora traz a obra aqui para Uberlândia. Onivaldo, boa noite, prazer ter você. Eu quero saber o seguinte, o que é A Morte Visita o Quilombo? De onde você tirou essa história, essa ideia desse livro? Boa noite. Boa noite, Kelson. Boa noite a todos que nos assistem. Essa ideia, o roteiro, a trama dessa história aí, eu tirei desde a minha infância. Eu praticamente nasci na roça, na fazenda do meu pai havia jagunços também, né? Então, essa história sobre jagunço, são 8 personagens e eu vou narrando o motivo pelo qual cada um deles entrou na jagunceria. Agora eu quero saber o seguinte, tem gente que não sabe, que às vezes os mais novos, o que é jagunço? Tem gente perguntando, mas o que é isso? O que é o tal do jagunço? Muitos confundem jagunços com lá do Lampião, como chama? Com os matadores, aqueles foras da lei, né? O jagunço era homens contratados quase sempre para matar. Uhum. Os motivos pelos quais eles eram contratados, por vingança, por ciúme e por briga de divisa de terras. Normalmente isso. A maior porcentagem seria mais por ciúme. E essas histórias você ouviu das pessoas naquela época que moravam na roça, no sertão, viviam contando essas histórias e eram histórias fictícias ou realmente aconteciam? As que eu ouvi eram reais. Uhum. Bom, certamente cabia algumas mentiras, uns exageros? Uns exageros. E eu transformei em ficção. Uhum. Desses 8 personagens, apesar que transformado em ficção, 2 eu conheci. Um dos casos eu relato de maneira assim, mais fidedigna possível. Aí. Agora eu gostaria de saber o seguinte, as pessoas, essa história, esse roteiro que você criou, é daquele roteiro envolvente que esses 8 personagens se entrelaçam entre eles e aí no final tem aquele final inesperado, aquela questão de você sentir atraído pelo livro, como é que é? Dá uma préviazinha nesse sentido para a gente. Eu gostaria muito que quem lesse o meu livro achasse que seja um roteiro envolvente, né? E eu tenho por mim que sim, que apesar de ser uma história
quase que eu diria sombria, eu escrevi de maneira leve e talvez divertida. Que legal, tem uma pitada de humor no meio também. Tem. Ô, Nivaldo, vamos falar então sobre o lançamento, que é daqui a pouquinho, né, daqui a alguns minutos, mas dá tempo do pessoal que está em casa aí participar. Onde vai ser? Você vai estar esperando o pessoal lá que horas? Enfim, fala, dá o seu recado. Daqui uma meia hora, né, a partir das 19 horas, no Clube Liverpool, na Avenida Getúlio Vargas, 2636. Fica lá perto daquele bar, o Belvedere, aquela vista pouca bonita abaixo do Belvedere, né? E lá no Liverpool hoje vai ter quase que o mesmo clima do Belvedere. Pelo menos uma água, porque essa época está faltando muita água, lá não vai faltar. Tá certo. Então é às 19 horas, daqui a pouquinho. A entrada é gratuita, é? É gratuita. E eu distribuí alguns convites, mas quem quiser ir, não precisa nem de convite, é só chegar e lá e participar com você. Você vai autografar os livros. Eu vou autografar os livros. O livro, para aquele que gosta de ler, eu espero que sejam muitos, vai custar R$15. Onde que as pessoas podem encontrar depois do lançamento? Por enquanto, na internet, na Livraria Cultura, Martins Fonte e outras. Em Uberlândia, a partir desse lançamento que estou me ocupando, aí que eu vou negociar a distribuição. Tá certo. E daqui uns dias, se você vai voltar, para a gente falar do Rodeio de Paixões, que é outro livro que você lança no ano que vem, né? É um romance que eu lanço em janeiro, e talvez seja feito dele um filme. No fim do ano você volta aqui, então, tá? Eu te agradeço muito. Tá certo. Muito obrigado, você é bem-vindo hoje também lá. Muito obrigado. Daqui a pouco. Sucesso para você, viu? Obrigado. Um abraço. Brincar, divertir e ainda praticar esportes com a proposta de interagir a Universidade Federal de Uberlândia e a comunidade. O Grupo PET Educação Física da UFO promoveu hoje mais uma ação social. No campus da Educação Física da UFO, elas correm, brincam com pneus, usam bambolês para acertar cones e se divertem muito. Junto de estudantes do Grupo PET Educação Física, crianças do ensino básico da Escola Estadual Amador Naves vivem uma manhã diferente da rotina diária da instituição de ensino. Na terceira edição, a ação social promove o desenvolvimento motor e intelectual da meninada, incentiva a prática esportiva desde cedo por meio do contato dos alunos com a área da educação física. Aqui, elas aprendem por meio de brincadeiras e atividades lúdicas e físicas a driblar problemas familiares como a violência e aprendem regras importantes de comportamento e vida. Nossas atividades, elas são lúdicas, então ela prevê integração, confraternização, harmonia, equilíbrio, limite, regras, disciplina, tudo de uma forma prazerosa que faz com que a educação seja leve, suave e duradoura. E haja fôlego para tanta energia. Uma troca de experiência válida para quem brinca e para quem ensina e acompanha todas as brincadeiras. Proporcionar, conhecer esportes, atividades lúdicas, para mostrar que a educação física ela pode fornecer para as crianças uma parte de diversão, além do aprendizado que elas vêm. Porque tem crianças que ficam lá no cantinho delas, não gostam muito de brincar, de interagir, então a gente tem que estar trabalhando o tempo todo essa interação, unir mais os coleguinhas entre si, né, na sala de aula e fora. Então, assim, a atividade lúdica eu acho que contribui bastante para isso. E não saia daí que depois do intervalo a gente volta com a programação para o fim de semana na nossa agenda cultural.